Oi, pessoal. Então a gente vai começar a ver a parte de bioquímica no sistema endócrino e digestório e nós vamos começar abordando alguns aspectos gerais da transdução de sinal, que é a forma como hormônios, como ligantes exercem as funções celulares deles. Tá certo? Então primeiro a gente vai começar com alguns aspectos gerais de todas essas vias de transdução de sinal. Beleza? Essa parte inicial da aula aqui é bem conceitual mesmo, é só para a gente nivelar todo o conhecimento, tá? Isso aqui são só conceitos, não tem que preocupar com decorar isso que vai ser falado aqui não. Então a primeira coisa é que essas vias de transdução de sinal elas são feitas por muitas ramificações. Olha essa primeira frase que está aí. Por conseguinte, podem ser extremamente complicadas e confusas. Aí você lê isso e já fica desanimado com como você vai ver ali pela frente, né? Mas o que eu quero que vocês tenham em mente enquanto a gente for vendo o que eu vou mostrar aqui é essa segunda parte, que eu quero que é possível revelar a lógica da transdução de sinal. Então eu quero que a gente foque aqui na lógica. Eu vou mostrar para vocês algumas enzimas, chamar essas enzimas pelo nome, mostrar a função exata dela ali, mas não são esses detalhes que eu quero que vocês prestem atenção, não. Quero que vocês prestem atenção na lógica do processo como um todo. E eu vou ajudar a chamar a atenção para isso ao longo da apresentação. Beleza? Então, a transdução de sinal, né, ele inicia com algum sinal recebido do ambiente. Pode ser uma pessoa se alimentou, pode ser um fóton que chegou. Então, a gente vai ter o ligante, né, que no caso aqui, mostrando que é a epinefrina ou a insulina, e eles vão atuar como primeiros mensageiros, vão se ligar aos seus receptores. Esse primeiro mensageiro, então, no caso da sinalização pela insulina, é a insulina. No caso da adrenalina, é a adrenalina. Então, o primeiro mensageiro é o ligante em si, é o próprio ligante. Aí, o que vai acontecer? A interação do ligante com o seu receptor vai gerar uma mudança na estrutura terciária ou quaternária desse receptor. É aquilo que eu sempre chamo a atenção para vocês. Quando alguma coisa se liga em uma proteína, e aqui eu estou falando de proteína, mas a gente pode ter outras coisas também, pode ter alguns lipídios, tá? Mas eu falo de proteína porque normalmente são proteínas receptoras. Então, quando o ligante se associa, né, ou quando o ligante liga, a esse receptor ele causa uma mudança conformacional. Como eu sempre falo com vocês, tudo que liga uma proteína muda a conformação dessa proteína e, consequentemente, muda a função dela, muda as propriedades dela. Então é isso que o primeiro mensageiro faz com o seu receptor. É isso que a adrenalina faz com o receptor adrenérgico. É isso que a insulina faz com o receptor de insulina. Um outro detalhe interessante, né, e que deve ser até bastante óbvio, é a especificidade. Então, a molécula sinalizadora, no caso o ligante, se encaixa no sítio de ligação do receptor complementar, onde outros sinais ali não vão se encaixar. Então, o receptor de insulina ele consegue se ligar à insulina. E isso é bastante óbvio. Mas o mais interessante é essa segunda característica aqui, que os receptores, além dessa própria especificidade do receptor, a gente pode ter células em organismos multicelulares, né? A gente pode ter células que têm receptores para determinado ligante e outras que não têm. Ou tecidos diferentes que têm receptores para aquele ligante, mas que tem uma rota intracelular diferente. Então a gente consegue um grau a mais de especificidade com essa questão da expressão gênica, né? Algumas células têm alguns receptores, outras não. A característica mais óbvia da amplificação de sinal, né, da transdução de sinal, é a amplificação. Quando a gente tem uma enzima ativando três outras e cada uma dessas três outras ativando várias outras, e essa amplificação ela é em grande parte conseguida por causa dos segundos mensageiros, né? Porque uma molécula de enzima vai conseguir, por exemplo, gerar muitos segundos mensageiros.
Esses segundos mensageiros são essas moléculas bem menores que vão ficar ali circulando mais livremente dentro da célula. As que a gente tem mais comumente são o AMP cíclico, o GMP cíclico, íons cálcio funcionam como segundos mensageiros, diacilglicerol, inositol fosfato. Enfim, a gente tem uma gama de segundos mensageiros e não acho que faça sentido decorar essa lista extensa, não. Uma outra característica é a modulação. Essa modulação você vai ver que uma coisa é que os sinais nem sempre são tudo ou nada, né? Então os sinais eles podem ser modulados. E essa modulação é feita por proteínas adaptadoras. Essas proteínas adaptadoras podem muitas vezes funcionar, por exemplo, como uma região de ramificação da via de transdução de sinal. E a gente vai ver alguns exemplos disso, principalmente daqui a pouco, quando a gente for ver a transdução de sinal da insulina. Tá? A gente vou dar para vocês um exemplo dessa modularidade. Bom, aqui eu inverti a ordem, como que é apresentado lá no livro, e coloquei a integração do sinal. E isso é algo que eu também sempre chamo a atenção para a gente, que nem sempre os sinais são tudo ou nada, né? Então a gente pode ter, por exemplo, no mesmo tecido, ou até na mesma célula, um sinal 1 ativando um receptor 1 e ao mesmo tempo um sinal 2 ativando um receptor 2 que tem uma ação antagônica à do receptor 1. Isso quer dizer que a gente está desperdiçando ali ligantes, está desperdiçando ativação de receptores? Não necessariamente, porque esses sinais vão ser somados no final, então de repente a ativação desse receptor gera uma resposta 10. E você não precisa dessa resposta 10 naquele momento, então a gente coloca uma resposta antagônica, por exemplo, de 4, e no final você tem uma resposta, vamos colocar de nível 6, ali daquele receptor, daquela via de sinalização. Tá? Então esses sinais muitas vezes são integrados. Para vocês terem noção, por exemplo, que o que acontece numa sinapse não é tão simples quanto o que é apresentado. Então acho que talvez a gente ter noção dessa complexidade pode ajudar a gente a aceitar um pouco melhor, não entender exatamente o que está acontecendo, porque realmente é algo muito complexo. Ok? E finalmente a terminação do sinal, né? Então depois que o sinal ele é gerado, ele tem que ter um tempo determinado. Alguns são mais rápidos, outros são mais longos, né? Demoram alguns segundos. E a gente vai ver aqui depois como é que são algumas dessas vias de terminação de sinal. Ok? Então, para iniciar, o modelo de receptor que a gente vai estudar são os receptores de 7 hélice transmembrana. Esses receptores eles são os receptores, por exemplo, beta-adrenérgicos, são os receptores de odor. Tá? Então, é uma grande classe de receptores e a gente vai ver como é que eles funcionam de uma forma geral aqui, a estrutura geral deles. Eles são muitas vezes chamados de receptores acoplados à proteína G porque eles dependem de uma proteína G intracelular para funcionar. Então, a sinalização, né, o início da via de sinalização através de receptores acoplados à proteína G, começa, obviamente, com a ligação ali do ligante, que no caso aqui que a gente vai ver é a epinefrina, se liga a um receptor adrenérgico, beta-adrenérgico, e a ligação do ligante ao receptor causa uma mudança conformacional que é sentida aqui na subunidade alfa da proteína G. A proteína G é um trímero formado pela subunidade alfa, beta e gama, e aqui na subunidade alfa a gente tem um domínio que é o sítio de ligação ao nucleotídeo. Então a gente pode imaginar que é como se fosse uma jaula aqui onde tivesse preso um GDP. Essa mudança conformacional do receptor faz com que essa jaula se abra e aconteça então a troca de GDP por GTP. A subunidade alfa da proteína G então ativada, né, com o GTP ligado, ela vai se associar com a adenilato ciclase, que é uma enzima de membrana, uma proteína de membrana, e que agora ativada ela vai catalisar a conversão de ATP intracelular em AMP cíclico, que é um segundo mensageiro que a gente viu ali atrás. O aumento na concentração de AMP cíclico vai ativar então uma proteína quinase. Essa proteína quinase A vai ser convertida em proteína quinase A ativada. Tá?
A gente vai ver qual que é a via de transdução de sinal dessa proteína quinase, mas aqui não tem necessidade de decorar essas coisas. Não tem necessidade de decorar que o AMP cíclico ativa uma proteína quinase A, por exemplo. O que eu quero que vocês saibam aqui, antes de eu falar qualquer outra coisa, é que se essa proteína quinase A é uma quinase, o que ela vai fazer daqui para frente é fosforilar uma outra proteína. Ok? Então, perfeito. O que que a adenilato ciclase faz? O que a adenilato ciclase faz é isso daqui, ó. Ela converte a molécula de ATP, então aqui a gente tem a adenosina com seus 3 fosfatos, e o que a adenilil ciclase ou adenilato ciclase faz é tirar o pirofosfato inorgânico e fazer essa ligação interna aqui. E é por isso que ele é chamado de AMP cíclico, por causa dessa ligação cíclica aqui. A continuação dessa via é catalisada por uma enzima que é chamada de nucleotídeo ciclofosfodiesterase. Então aqui a gente tem um ciclofósforo, e o que essa diesterase vai fazer é quebrar essa ligação aqui através de uma hidrólise. Então essa ciclofosfodiesterase, ela está envolvida em quê? Ela está envolvida na terminação do sinal, que é uma característica importante que a gente viu ali atrás. Então, por exemplo, qualquer ligante ou qualquer sinal, qualquer outra coisa que ative essa enzima, vai resultar na terminação do sinal que foi gerado pela adrenalina aqui nesse caso. Perfeito? E já que a gente começou a falar de terminação do sinal, né, então uma das outras vias de terminação do sinal é que as proteínas G se restabelecem espontaneamente. O que isso quer dizer? Aqui na solubilidade alfa da proteína G, a gente tem um sítio que funciona como uma NTPase, no caso aqui uma GTPase. Então, dentro dela, ela tem um sítio ativo que funciona como uma enzima que tem a capacidade de hidrolisar o GTP em GDP novamente. Então, ela própria tem a capacidade de se desativar. Esse sítio ele é semelhante àquele que é encontrado na cabeça da miosina, lá na contração muscular. Então, é um domínio em alça P e é uma GTPase lenta. Então, ela demora até alguns segundos para fazer essa atividade de GTPase. Tá? E por que ela é lenta? Porque a gente não quer que o sinal cesse tão rapidamente assim depois de ter sido gerado. Então, se a gente tivesse uma mutação, por exemplo, aqui, que convertesse essa GTPase lenta numa GTPase muito mais rápida, a gente poderia ter uma sinalização insuficiente gerada pela adrenalina aqui, no nosso caso, né? Então, aqui vendo de uma forma geral aquilo que a gente está estudando aqui aos poucos, então a epinefrina, no caso do músculo, ou o glucagon, se a gente estiver falando do fígado, e aqui eu estou falando de músculo e fígado por quê? Porque aqui a gente vai estudar, como muitas vezes vocês vão ver no livro, o modelo que é utilizado para estudar essa sinalização é o do metabolismo do glicogênio. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a epinefrina no músculo ou o glucagon no fígado vai atuar no metabolismo do glicogênio. Mas não é para decorar o nome das enzimas, proteína quinase, é para entender a lógica por trás do processo. Tá? Então, quando o ligante se associa ao receptor, acontece a ativação da proteína G, né? Através da troca de GDP por GTP, que vai ativar a enzima adenilato ciclase, o que resulta no aumento do seguro mensageiro AMP cíclico, que converte a proteína quinase A em proteína quinase A ativada. Essa proteína quinase A, se ela é uma quinase, o que ela faz? Ela fosforila outras proteínas. Então, ela vai fosforilar a fosforilase quinase. Então, agora começa a parecer que está complicando um pouco a coisa, mas se a gente for olhar com calma, não está complicando tanto. Vamos olhar de trás para frente. Eu estou querendo aqui é a ativação da fosforilase, tá? Que é uma enzima que está envolvida na degradação do glicogênio, na quebra do glicogênio. Então, eu estou querendo ativar essa fosforilase. Eu estou querendo fazer a quebra do glicogênio. E para ativar a fosforilase, eu preciso fosforilá-la. Então, eu preciso de uma quinase. Então, a quinase que vai fosforilar a fosforilase é a fosforilase quinase. Ok? Então, a proteína quinase A vai ativar a enzima que vai degradar o glicogênio para mim.
beleza? Parece confuso, mas não é tanto não. Então aqui a gente tem uma imagem mostrando, né, o final da regulação da fosforilase. Então o que vai ativar a fosforilase sinase, né, que é a enzima que vai ativar a enzima que degrada o glicogênio? Vai ser o glucagon no fígado, então faz todo sentido, né? O glucagon ele gera a quebra do glicogênio. E no músculo vai ser a adrenalina. Tá? E ela vai ser e nesse caso do músculo, a gente vai ter também os níveis de cálcio envolvidos. Porque ali eu vou ter a quebra do glicogênio muscular justamente para contração muscular. Então o cálcio, como ele é um sinalizador de contração muscular iminente, ele também ajuda na quebra do glicogênio, já faz as duas coisas. A enzima que vai fazer o processo inverso é a fosforilase fosfatase, né? É a chamada de PP1. Então é ela que vai retirar esses fosfatos aqui da fosforilase e convertê-la de novo para a forma inativa, quando a gente não quiser mais a quebra do glicogênio. Um outro processo de terminação do sinal é que esse receptor beta-adrenérgico, quando ele está dissociado da subunidade alfa da proteína G, fica exposto um sítio de ligação à quinase do receptor beta-adrenérgico. Tá? Nesse caso aqui ela é chamada de BARC. Só que esse nome ele é específico para o receptor beta-adrenérgico, então qualquer outra via de sinalização vai ter uma enzima com um nome diferente. Então não tem necessidade de decorar o nome da enzima. Então eu quero que vocês saibam que uma das maneiras de terminar o processo, né, de dessensibilizar o receptor, é que uma quinase vai se ligar a esse receptor. Como toda quinase, ela vai fosforilar o receptor e vai abrir um sítio ativo para essa enzima arrestina. A beta-arrestina então vai ser responsável pela internalização do receptor, né, deixando ele inacessível para outros ligandes. Tá? Depois o receptor vai ser regenerado lá na membrana. Perfeito? Então, com isso a gente termina de ver, assim, de um modo geral, como que é a sinalização pelos receptores acoplados à proteína G. O outro modelo de receptores que a gente vai ver aqui são os receptores tirosina sinase. Tá? E o modelo que a gente vai utilizar para estudar vai ser a sinalização pela insulina. Então, o receptor tirosina sinase, ele próprio tem uma atividade sinase, ou seja, ele próprio se fosforila. Tá? Você percebe que em nenhum momento o receptor acoplado à proteína G, em nenhum momento o receptor fosforila uma outra proteína. O que o receptor de 7 hélices faz é abrir o sítio e permitir a troca de GDP por GTP, mas ele não fosforila a subunidade alfa da proteína G. Aqui, o receptor de insulina, ele próprio se fosforila. Perfeito? Então, o que vai acontecer? O receptor, né, de insulina, ou INSR, ele é constituído por duas subunidades idênticas, que é a subunidade alfa, que está aqui do lado de fora, e duas subunidades beta, que estão na parte de dentro da célula. São as subunidades intracelulares e a subunidade transmembrana. Uma subunidade alfa está ligada a uma subunidade beta através de uma ponte de sulfeto, então o receptor inteiro é formado por 4 subunidades. Quando a insulina se liga a uma subunidade alfa extracelular, ela catalisa, ela auxilia na associação dessas duas subunidades, que estavam antes distantes e agora elas estão mais próximas umas da outra. E a aproximação das subunidades alfa extracelulares resulta na aproximação das subunidades beta intracelulares. E aí, uma subunidade beta vai catalisar a fosforilação da outra subunidade beta. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui vai ser uma autofosforilação. Tá? Essa subunidade beta de cá da direita vai fosforilar a subunidade beta da esquerda. Tá? Então, é uma autofosforilação, uma ajudando a outra. E quando essa subunidade aqui está fosforilada, vai ficar exposto um sítio ativo aqui que tem uma atividade de sinase também. Só que aí ela vai fosforilar outras proteínas-alvo. Tá? Então, o que é a fosforilação, essas 3 fosforilações aqui vão fazer, vai ser isso daqui. Ó. Então, lá naquele sítio ativo, a gente tem essa alça aqui. Tá? Essa alça, quando ela não está fosforilada, ela está nessa posição. Só que nessa alça tem 3 resíduos de tirosina.
E tirosina é um aminoácido que pode receber o fosfato. Então, quando a insulina se liga lá fora, ela causa a aproximação das duas subunidades. Essa aproximação vai fazer com que a outra subunidade beta fosforile essas 3 tirosinas aqui. E essa daqui, essa subunidade beta aqui, vai fosforilar as 3 tirosinas da outra subunidade beta. Essa fosforilação faz com que a alça mude de posição, e essa mudança de posição libera aqui um sítio onde outras proteínas-alvo vão se ligar para serem fosforiladas também. Tá? Aí, que proteína-alvo que é essa? Cada caso vai ser um caso. Cada via de sinalização vai ser uma proteína. No nosso caso aqui, da insulina, essa proteína-alvo é a IRS1, que é o substrato do receptor de insulina. Tá? Mas cada via de sinalização ela vai ter um nome diferente, então não tem que preocupar com decorar o nome dessas proteínas e enzimas daqui para frente, não. Tá? Como eu sempre digo, eu não quero que vocês decorem. Só que a gente vai ver mais ou menos a função de cada um deles, para vocês verem como que é interessante essa via de transdução. Perfeito? Então, aqui nesse caso, quando o substrato do receptor de insulina ele é fosforilado, e ele foi fosforilado pelo receptor, ele se torna um ponto de nucleação. O que é isso? Ele vai começar a atrair para si várias proteínas que são necessárias para as várias vias que a insulina vai desencadear. Tá? Ele funciona mais ou menos como aquele porta-trecos que fica perto da saída de casa. Aí você já coloca as chaves que você vai precisar, já coloca sua carteira, a chave do carro, a correspondência. Então ela começa a aproximar todo mundo aqui para depois o processo ficar mais rápido, ficar mais eficiente. Beleza? Então, uma das vias, né, que a IRS1 vai poder gerar começa com uma proteína que é chamada de GRB2. Tá? Essa proteína aqui é uma proteína adaptadora sem função enzimática. Então, a função dela seria só aproximar duas proteínas. Que duas proteínas? No caso aqui, o substrato, né, de ligação ao receptor de insulina, e essa proteína SOS. Essas duas proteínas elas devem interagir para que a transição de sinal aconteça. E o que a GRB2 vai fazer é simplesmente fazer a conexão entre essas duas. Então ela funciona mais ou menos como um adaptador. Aí a gente pode imaginar que ela é uma proteína de menor importância, né? Até que a gente precise de um adaptador. Tá? E a gente tem mais ou menos 87 proteínas que contêm o domínio de adaptação que essa GRB2 consegue fazer no nosso genoma. Então essas proteínas adaptadoras elas estão bastante presentes ali em várias vias de transdução de sinal. Beleza? E o que essa SOS vai fazer? Quando ela está ligada à GRB2, ela atua como um fator de troca de nucleotídeos de guanosina. Então, o que a SOS vai fazer é o que o receptor de 7-hélice transmembrana fez para a proteína G lá na outra via de transdução de sinal. Essa proteína SOS auxilia a troca de GDP por GTP na proteína RAS. Essa proteína RAS ela é um tipo de proteína G, só que ela é bem mais simples. E ela precisa dessa proteína SOS para ajudá-la a trocar o nucleotídeo, colocar um nucleotídeo de GTP para ela poder ficar ativada. Essa proteína então, quando você lê lá no material que a proteína RAS é um protótipo de uma família de proteínas G pequena, é por isso, é que ela tem mais ou menos o mesmo mecanismo, ela precisa de uma troca de GDP por GTP para ela ficar ativada. E quando essa RAS está ativada com GTP, ela ativa uma proteína sinase que é chamada de RAF1. E continua essa transcrição de sinal aqui através de RAF1. Se a RAF1 é uma sinase, o que ela vai fazer é fosforilar outras proteínas. No caso aqui é chamada de MEC, que é uma sinase ativada por mitógeno. Tá? A MEC ativada, então, vai ativar uma proteína ERK. Essa ERK, quando ela está fosforilada, ela consegue entrar no núcleo e ativar alguns fatores de transcrição, que estão envolvidos principalmente com divisão celular. E dessa forma, a insulina atua como um fator de crescimento. Tá? Com isso eu quero chamar a atenção para vocês que as funções da insulina não estão exclusivamente ligadas à glicemia. E é por isso que a resistência à insulina pode trazer complicações
mais diversas do que algo simplesmente relacionado à glicemia. Tá? A exemplo do que acontece no neurônio. Tá? Uma outra via de sinalização, né, que vai acontecer então aqui a IRS1 ela funciona como mais ou menos um entroncamento. Então, além daquela via de ativação de receptores de transcrição, a insulina vai ativar uma via de síntese de glicogênio. Conforme eu falei com vocês, muitas vezes o glicogênio ele é usado como modelo, porque é uma via bastante conhecida. Então, como que a insulina vai fazer isso? Aqui a IRS1 fosforilada ela vai ativar essa fosforilase aqui. De novo, não precisem se preocupar com os nomes, com o que está acontecendo, mas eu vou explicar a história inteira só para ficar bem claro para a gente. Tá? Então, essa PI3K ela é uma quinase de fosfatidil-inositol. Se ela é uma quinase, ela coloca fosfato. Né? E se é de fosfatidil-inositol, ela coloca fosfato no fosfatidil-inositol. E é esse cara aqui, ó. É um fosfatidil-inositol 2-fosfato. Tá? Ele está aqui na membrana interna da parede celular, né? Da membrana celular. Parede celular não, desculpa, da membrana celular. E quando ele ganha mais um fosfato por causa dessa quinase, ele fica um pouquinho mais hidrofílico, né? Fica menos hidrofóbico. Então ele expõe um fosfato dele aqui para fora e ele ativa uma outra proteína quinase. Essa proteína quinase B, sendo ela uma quinase, o que ela faz? Ela fosforila outras proteínas. Então, essa fosforilase quinase vai fosforilar a glicogênio sintetase quinase 3. A glicogênio sintetase quinase, quando ela está ativa, ou seja, sem fosfato, ela mantém inativa a glicogênio sintase. Então, a célula não consegue sintetizar o glicogênio. Então, o que a insulina vai fazer é inativar a enzima que inativa a enzima que sintetiza glicogênio. Então, parece confuso, mas é porque é um pouquinho mesmo. Mas é porque é uma dupla negativa, né? Então, a insulina cessa a inibição da síntese de glicogênio. Beleza? E, por último, né, finalmente, uma das outras vias é a migração de vesículas intracelulares contendo o transportador de glicose 4, né, que é o GLUT4. Então, a insulina, nos miócitos, ela faz com que essas vesículas migrem para a membrana da célula muscular e aumentem ali a captação de glicose. É por isso que se diz que a captação de glicose a partir do GLUT4 é dependente de insulina. Okay? Diferente de outros transportadores de glicose que não precisam de insulina. Isso que a gente viu aqui, tá? Foram só 3 ramificações da sinalização pela insulina, mas é óbvio que é bem mais complexo do que isso. Tá? Então a gente viu só essas 3 vias mais clássicas aqui, mas a insulina está envolvida em vários outros processos. Então, uma coisa que eu não sei se eu já cheguei a comentar com vocês, por exemplo, é um termo que é chamado de diabetes tipo 3, que é um termo que não é muito aceito, mas se trata da resistência à insulina no neurônio. E aí a gente tende a imaginar que o neurônio passa a sofrer as complicações decorrentes dessa patologia por causa da deficiência de glicose. E não é o caso, porque o neurônio ele capta a glicose independente da insulina. Então as complicações vêm por causa de deficiência nessas outras vias aqui. Beleza? Então quando a gente pensar em insulina daqui para frente, a gente pode pensar em um processo um pouco mais complexo do que a gente estava acostumado. Correto? Então a gente vai, para encerrar aqui a nossa discussão, a gente vai falar de algumas outras vias de sinalização que são um pouco mais simples. A primeira delas é os receptores de guanililciclase. Tá? Então, algumas dessas vias de transição de sinal são dependentes, por exemplo, do GMP cíclico. A gente viu lá atrás, no primeiro exemplo, o AMP cíclico. E aqui a gente vai ver algumas vias que são dependentes, uma via que é dependente do GMP cíclico. A exemplo do que acontece com o ATP, o GMP cíclico ele é gerado pela guanililciclase a partir do GTP. E o exemplo que a gente vai ver aqui
é o que é o fator natriurético atrial, né, liberado pelas células do átrio cardíaco quando o coração está estirado, ou seja, quando a gente tem um aumento do volume sanguíneo. Então, quando essas fibras musculares aqui, elas sofrem uma tensão maior do que elas deveriam sofrer, elas começam elas próprias a liberar esse ANF. O ANF entra na corrente sanguínea, onde ele chega lá nos rins. E lá nos rins ele vai se ligar ao receptor de ANF, que nada mais é do que uma guanililciclase. Tá? Então, a ativação desse receptor vai aumentar a concentração de GMP cíclico, e o aumento resultante na concentração de GMP cíclico vai causar um aumento na excreção renal de água, de sódio e, consequentemente, de água também. Tá? O que vai fazer vai diminuir o volume sanguíneo pela perda de água. Tá? Então, uma resposta que é desencadeada pelo GMP cíclico. E para encerrar, eu vou falar com vocês de um conceito que é muito presente em biologia celular, eu acredito que vocês devem ter visto isso já, que são essas balsas lipídicas. Porque a gente viu que muito desses processos de sinalização depende de várias proteínas estarem juntas ali, né? A adenililciclase próxima de receptores com proteína G. Então, muitas vezes essas proteínas elas não ficam espalhadas ao acaso ali boiando na membrana celular. Elas ficam mais ou menos agrupadas em estruturas que são chamadas de balsas lipídicas. Então, só chamar atenção para isso, mas eu acredito que não deve ser novidade para vocês esse conceito, não. Para encerrar, eu vou deixar aqui 3 questões para vocês darem uma lida e estudarem individualmente. E depois a gente discute essas questões aí, tá? No encontro que a gente vai ter, que a gente vai agendar para daqui a alguns dias. Tá? Então, eu espero que tenha dado para direcionar um pouco vocês para o que eu vou querer que vocês saibam, porque senão vocês vão começar a ler o material e vão se desesperar à toa, com um monte de nome, com um monte de vias que podem surgir, e não é para desesperar. Eu quero que vocês saibam essa lógica geral, o conceito geral por trás do processo todo. Perfeito? Então, um abraço e bom fim de semana para todos.